Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a Atualidades Pampa. Os servidores da área da Segurança Pública do Estado convocaram para esta sexta-feira uma paralisação das atividades a partir das 15 horas. Tudo isso em função do parcelamento dos salários do Poder Executivo. A intenção é fazer manifestações em frente aos prédios do Judiciário, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e quem sabe essas manifestações se prolongarem. Pois o assunto das facções está realmente tendo desdobramentos bastante interessantes. Uma nova facção criminosa está se articulando dentro dos próprios presídios, mas com um sentido, com uma intenção diferente. Um grupo de uma facção criminosa que defende conter ou defende que haja menos violência na ação das facções que estão agindo com muita violência na cidade. Vamos entender isso juntos? Eu, pelo menos, preciso entender isso de uma forma um pouco melhor. A SUSEP parece que está entendendo. Vamos ver de que forma isso acontece. Esses são alguns dos assuntos da Atualidades Pampa de hoje, que serão tratados aqui nessa bancada pela nossa equipe de comunicadores, que levam até vocês diariamente, neste horário, a partir deste horário, durante uma hora e pouco, para todo o estado do Rio Grande do Sul, um pouco de descontração ao tratar as informações, as notícias que marcam o dia. Fique conosco, aceite o nosso convite, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Atualidades Pampa. Oferecimento: na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Olá, meninos. Olá, menina. Tudo bem? Tudo. De novo, quinta-feira, está quase chegando a hora da Não é dia da caminhonete preta hoje. Mas não é toda quinta-feira, porque senão enjoa também, né? Uma por mês tá bom. Depende da época. Uma por mês, pá. Tá bom ou tá bom? Eu acho meio escasso, né? Assim, um pouquinho. De quanto em quanto tempo tu sai com a caminhonete preta? Não, eu não tenho caminhonete preta, por isso que eu gasto menos gasolina, mas... Eu também não tenho caminhonete preta. Dona Magda, Fala, querido. É que eu hoje fiquei assim meio pensativo, meditabundo. Por que tu estavas meditabundo? Para de dizer assim, não entendi. Mas todo mundo sabe meditabundo. que é, todo mundo sabe o que é. Que é meditabundo? Que eu encontrei uma pessoa meditando, assim, meio borocochô. Cabisbaixo? Por causa do seu Chicão Tofani. Por quê? Eu encontrei um telespectador, um cidadão muito gentil, e começou a falar do Chicão Tofani, que ele era o tiririca da mesa. Que isso? Bom, tá bom. Não é ofensa. Não é ofensa. Tá tudo Não bem. é ofensa. Acho que tá tudo ótimo. Mas com elegância. Elegância acima de tudo, meu querido. Acima de tudo. Eu fiquei chateado, sinceramente. Mas parei um pouquinho. Mas não tem Nesse porquê. comentário foi uma coisa pejorativa? Jocosa não foi jocosa? Não eu foi. Acho que foi jocosa. Ele é Ao contrário. popular. O Chicão é popular. Assim, Eu sou do lar. Sou comportado e do lar. Recatado tu não é. Resgatado. Comportado tu não é. Sou querido. Tu é só do lar. Querido, simpático. Esse relógio aqui matou. Em época de eleição tem essas barbaridades. É verdade. Tem de tudo um pouco. Eles prometem coisas fantásticas, vendem uma imagem maravilhosa. É fantástico. Aliás, o Chicão deveria ter se candidatado a vereador, porque olha o que ele recebe de voto na rua. A gente vai no supermercado, de cada 10 pessoas que falam com a gente, Tu 7... vais no supermercado? Sim, eu vou. Tu vai dar tiro nas... Mas a passagem é Tu vai rápida. dar tiro nas mulheres A do passagem é supermercado, rápida no supermercado. Não, porque tem que ser, porque sabe o que acontece? Eles não vendem mais produtos para solteiro. Como é que você vai comprar um quilo de arroz na minha casa? Dura de 4 a 6 meses. Ele vai
vai paquerar no supermercado. A roupa de cama troca de 6 meses. A roupa de cama tu troca 6 meses também. Não, eu tô falando de coisa de Alimentos, comer. estamos falando da alimentação. Alimentação, roupa de cama Mas é primeiro, forte pra alimentação. vamos por O partes. gás dura um ano, toma banho uma vez por semana, esquema Mas francês. por que isso? Estilo na francês. Meu amigo, Não, ele tá querendo te duas agredir. coisas eu vou explicar Não, Não pra tô dá te bola. ofendendo, isso não é ofensa. Na França faz eu parte da tomo banho cultura. Portugal regularmente também. e normalmente 2 Mas vezes daí tem por que ter dia. um perfume francês, né? E desculpe, o meu prédio tem Não gás dá pra ser encanado, qualquer tá? um, Então né? não tem ideia de bujão. Tá, só pra te saber. Já vem no condomínio. Mas é que também tem o seguinte, né? Ele mora numa mansão. Não dá pra ser, tem que ser aqueles de 45 e tal. É, bom, de 45 pro Chicão dura 4 anos. Vamos, olha aqui, ó, vamos parar com essa guerra que vocês têm. Tem uma pessoa que mandou um e-mail que é uma pessoa que pode até acabar com esse negócio de vocês aqui, porque é uma telespectadora que diz o seguinte pro Gustavo Vitorino, diz que o Gustavo Vitorino não pode sentar muito perto do Chicão, sabe por quê? Porque tu é muito bonito pra sentar muito perto do Chicão. Eu quero ver a cara dessa pessoa. Não, mas eu vou achar que como eu fico lendo, eu só Toma, não pode saber lembro com quem tu tá lidando, tá bom? Isso aí. Toma. Quero Mas ver a nota dessa Vamos pessoa. voltar, eu vou achar aqui. Vamos voltar ao Chicão Tofani, que quando nós começamos a falar com ele, antes dessa agressividade toda. Que lindo esse teu relógio, me chamou a atenção. Emerson Fittipaldi, só tem 3.500 no Brasil. Esse aqui é o 028, que ele mandou através do representante dele na região sul de presente especialmente para pro mim. senhor. Porque eu gravei com ele no Dado Beer, com ele, gravei com o Christian também. E quando o Vilcinho vinha aqui correr em Stock Car, sempre conversava com eles. Desde aquela época. Que o Dado Beer foi sócio dele naquele Dado Beer que teve em São Paulo. Ah, é verdade. Teve uma parceria. E teu óculos né? também tá muito lindo. É coach, assim, estilo... Mas é o mesmo que tu já Não, usou esses era dias, eu tô outro. ficando caduca, que eu tô esse perguntando aqui todo dia a mesma Esse aqui é coisa. estilo luxury. Luxury. Né? Luxury. Quanto vale? É barato, 600 pila, mas esse é um patrocinador que me põe todo dia no meu rosto aqui. Eu Ai, no você meu devolve? rosto. Às vezes fico pra mim, às vezes dou, fico. Ah, tu tá devendo não, tu ficaste de presentear a nossa produtora Marjorie, que amanhã é o último dia vou dela trazer com um óculos meu pra bonito, ela, que ela verdade. gosta. Ela, tu vê, além de ser um presente, ainda é do Chicão Tofani. Ah, não é qualquer coisa. Não, isso é uma coisa que... Chicão. Quando nós fizermos uma Ela gincana... pode leiloar no Mercado Livre também. Isso. Pega alguma coisa? Pega. Mas ela jamais fará isso. Sabe que é uma pessoa ter em casa... É como esse menino, o Gustavo Vitorino. O que tu tens do Elton John na tua casa? O blazer vinho. Não que é tá o na blazerzinho moda. do Elton John. Não. Eu não tenho nada dele. Tu mentiu pra nós, o Marne Barcelos. Verdade que o seu Marne O Barcelos Marne Barcelos inventou. contou que tu tinha uma coisa do Elton John. Tem a peruca. A peruca. Ah, peruca. Não é verdade? Que eu tô precisando mesmo. Eu acreditei, o seu maior acreditona. Não, mas Como é que tu o seu contou Marne aqui? Barcelos Mas é verdade, começou com essa é história verdade, no programa dele, só porque ele viu, mostrei fotos pra ele, coisa e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Elton John Sim, pessoalmente. isso eu sei. É amigo pessoal, você fala com ele, você tem o telefone dele que eu sei. Aí ele me Bom, dá um menos trabalho mal que tu é uma desmentir pessoa isso. honesta e diz que não é verdade. Por que o senhor faz isso comigo, Pô, seu Marne Barcelos. Por que o senhor comete A essa... disfarçatez do senhor Vitorino. Senhor Vitorino, o senhor tem que ter orgulho de ser amigo pessoal do Elton John. Não, mas uma eu, se eu figura fosse- mundialmente famosa. Mas eu, se o fosse, olha o português, vou repetir pra ti. Tá horrível. Mas eu, se o fosse, Olha que o Elton John gosta de gurizinho. Precedendo. Parou. Não é verdade. Quem gostava já morreu. fica eu tô fora. Olha aqui, ó. Precedendo, olha o português correto, ele assassinou o português, mas vamos lá. Não, eu não. Tá, não vamos lá, assassinei. tá. Fala Eu fiz sério. uma inflexão. Eu usei o plural de forma. Como assim? De forma singular. Ultimamente eu estou fazendo Não, genuflexão. Foi uma brincadeira. O Marne Barcelos, como ele apresenta o programa na Rádio Pampa, que vai até às 5 horas, depois eu assumo às 5 horas, depois do horário dele. Ele inventou algum tempo atrás que eu tinha comprado um Lada, aquele carro russo ruim, que é me na lembro, verdade. me lembro. Eu tive aqui. Rapaz, tive um eu Lada. passei. A minha mãe, né? Você teve? Aham. Eu passei uma semana desmentindo. Deus Era me um livre. carro da KGB na Rússia. Eu passei uma Muito semana. ruim. Por isso que a KGB não prendia ninguém. Eu né? nunca Seu vi. vô gostava. Era um cara com um crocodilo. Eu passei uma semana desmentindo as barbaridades Não, do Marne eu vou Barcelos. contar, então vou contar rapidamente para vocês. Vitorino, soro caseiro, tu insiste com esse blazer, né?
O problema é o Blazer, Vitorino. Dona Magda, eu quero contar a história do Lada. Dá conta do Aí, Lada. eu comprei um Lada, carro russo ainda, você vai ter um, né? Eu comprei o carro Lada. O Ladinha. Bom, aí eu comprei. Não, ele pegava na primeira, feito para 50 graus abaixo de zero, né? Era a única coisa boa. A direção já veio com a folga, que ficava meia hora girando aquilo pesado demais. Aquilo não vale. Folga original de fábrica. Aí, todos os dias que eu pegava a Marginal, imagina a Marginal, 9 horas da noite em São Paulo, chovendo, ele parava no meio da Marginal. Entrava gasolina dentro do motor e tal. Aí fiquei desesperado, fui no representante. Eu disse, meu amigo, o carro tem 1.600 quilômetros, mas só posso mexer quando completar 2.500, que a garantia era a partir de 2.500, mas eu não vou conseguir rodar os 2.500 quilômetros. Haja coluna também. Sim, eu andava 20 quilômetros, o carro parava, tinha que esperar ele esfriar. Hein? Que garantia. A Lada podia qualquer coisa. Aí... Da Rússia? Aí eu vendi o carro por um amigo, rapaz. O cara caiu numa pirambeira lá em São Paulo. Mas tu bem amigo que tu era do teu amigo, hein? Não, ele tinha tomado assim, umas canjibrinas. Não, aí. o que ele fez na ribanceira é uma coisa, mas vender uma porcaria pro teu amigo... Mas ele se apaixonou um carro vermelho. O carro era bonito. Ai, Lada e vermelha pra morte era melhor. Ué, quando o Mar me oferecer, a gente pensa duas vezes. Márcio, obrigada, tu não me oferece nada. Mas quando tu oferece uma mulher, então. Parou? Ela sai correndo. Parou. Não mexe no estoque do rapaz. Parou? Isso aí, sabe como é que ele classificou o cara? De rufião. Porque o Eu não falei nada. Um homem que trabalha com estoque de mulheres, já se viu. Carla Krieger, vamos às notícias sérias do dia de hoje? Vamos às que notícias aqui, na ala masculina, o negócio não para. piranhagem. Vamos lá. Canoas tá agora realmente uma notícia bem triste, né? Agora, final de tarde, mais um menino foi atropelado no município de Canoas. Ontem já tinha morrido uma menina. Eu acho que não foi ontem, né? Foi anteontem. Anteontem, eu tô perdida. Exatamente. Morreu uma menina do lado da avó, foi atropelada, enfim. E hoje foi um menino que estava atravessando a avenida e foi atropelado. Parece que o motorista nem tinha visto que tinha atropelado. A comunidade se revoltou, parou o caminhão, incendiou o caminhão. Olha! Incendiou. E o delegado disse, a gente está retirando ele para não ser linchado. Então, quer dizer, Canoas está de luto, o Rio Grande do Sul todo, né? Porque, enfim, né? Mas que tristeza. 2 crianças, parece que esse menino, se eu não me engano, tem 16 anos de idade e a outra menininha também, né, Magda? Era uma criança. Saindo da escola com a avó. Coisas que acontecem, mas que a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender, né? Você sabe que hoje você está falando em violência, em absurdo. Hoje foi divulgado um dado do Ministério da Justiça que está extremamente preocupado, porque o pedido da Guarda Nacional é incessante. Nós já temos atentados contra candidatos em 12 estados brasileiros. 4 candidatos a prefeito já foram fuzilados. 27 candidatos a vereador sofreram atentados, 12 dos quais com sucesso. Só no Rio de Janeiro já foram mortos 5 candidatos a vereadores e um candidato a prefeito. Magda, essa é a eleição do Bang Bang. Tá, mas assim, algumas coisas nessa eleição do Bang Bang não tem a ver com política. Vamos ser bem honestos, tá? Por exemplo, a morte do candidato que era presidente de uma escola de samba, que já tinha sido alvo de tentativas. Ele estava candidato, mas teoricamente não tinha muito a ver com política. Certo? Esse de Goiás, que foi morto essa semana, também era uma dívida. Era uma dívida. O governador em exercício foi... Era uma dívida que o funcionário tentava cobrar da prefeitura. Há 15 anos... Que ele tentava cobrar. Ele era funcionário da prefeitura há 15 anos. Entrou com um processo na justiça contra a administração do município entre 2009 e 2013, cobrando pagamento de horas extras. Neste período, o prefeito era José Gomes da Rocha, conhecido como Zé Gomes, né? Que morreu no ataque. E agora ele estava de novo tentando a prefeitura, né? Não justifica, certo? Mas é o retrato da situação, como é que eu digo, emocional de uma população brasileira que tá louca, tá afetada por toda a situação, é ou não é? A coisa tá caótica, tá caótica. Né? Vocês, eu contei aqui algum tempo atrás aquele caso ali da Lime Silva,
que soou como engraçado, embora trágico. Né? Eu não sei se vocês lembram, eu contei aqui o caso, telespectadores que não acompanharam, um ladrão que foi preso roubando um carro por volta de 13h30, 4 horas da tarde, na Lime Silva. E a polícia o prendeu e ele deu entrevista dizendo que, perguntaram a ele, mas escuta, roubar um carro na Lime Silva 13h30, 4 horas da tarde? Ele disse, não, que de noite está muito perigoso. Ladrão. Pois bem, hoje as facções criminosas firmaram um acordo, divulgaram uma carta contra a violência. Tá aqui, ó. Uma nova facção criminosa está sendo articulada no Rio Grande do Sul. Eu vou ler a informação. Um grupo que defende limites para a violência nas lutas entre grupos rivais em um autoproclamado, abre aspas, compromisso com o lado certo da vida errada. Esse é o texto deles, tá? Não é Nietzsche. E não é Nietzsche. São apenados que se sentem incomodados com práticas extremas, como esquartejamentos de vítimas ou mortes de crianças e mulheres, por exemplo. Óbvio, né? Nessas brigas estão morrendo as pessoas do meio. Do morro, das vilas, são crianças, mulheres, né? Isso que ele estava falando, excedeu o que eles chamam de tolerável na violência, né? Estão envolvendo as crianças, estão envolvendo as mulheres, esquartejando, quer dizer, para eles tudo tem limite, até mesmo a violência. A partir da data de hoje está formada uma facção com respeito a todos, que tem como um de seus objetivos sempre buscar espaço no cumprimento da pena com segurança de todos os membros que estão espalhados em várias prisões deste estado. Está escrito na carta que começou a circular no início dessa semana entre as cadeias e também na SUSEP, que é a Superintendência do Serviço. O documento é assinado por 3 presos de cadeias diferentes do Rio Grande do Sul. Falando assim, parece assim que é uma coisa assinada pelos diretores, pelos coordenadores das penitenciárias. Não, são pelos que mandam dentro das penitenciárias. Eles chamam de prefeitos. De prefeitos, né? Então, aí estão a penitenciária modulada de Charqueadas, a penitenciária estadual do Jacuí e o presídio central. O diretor do Presídio Central tomou conhecimento dessa articulação. Nós estamos ainda em fase de conversa com eles para saber realmente a intenção desse grupo. O que eu posso dizer, falou o tenente-coronel Marcelo Gayer Barbosa, é que dentro dos presídios, e o Central, como é um presídio bem volumoso, isso é bastante comum até mesmo para acomodar a convivência dentro de um pavilhão. Dona Magda, isso é uma coisa que não é novidade. Existiu na década de 80, naquele clamor de violência que acontecia na Colômbia, quando o cartel de Medellín, com Pablo Escobar, ele chegou inclusive a bater um avião que tinha um candidato à presidência da República. E aí a população ficou extremamente incompatível com as ideias de Pablo Escobar e o cartel de Medellín. E o cartel de Cali propôs um armistício, que é mais ou menos isso aí. Vamos poupar a violência, continua o tráfico, mas sem violência, e eliminar um pouco a repressão policial para a população civil ter uma vida mais normal. Isso aí teve muito sucesso na Colômbia, inclusive o cartel de Cali, dos irmãos Orejuela, quando foram extraditados para os Estados Unidos, não pegaram prisão perpétua e tiveram alguma amenidade por ter sido um cartel de traficantes mais brando, menos violento e combatia as violências. Inclusive foram criados Los Pepes, que eram os que não gostavam do cartel de Medellín e combatiam o cartel de Medellín. Está acontecendo mais ou menos igual por outras formas aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é interessante bem isso aí. E vem ao encontro do que tu dissesse, né? Eles acabam organizando a coisa, né? E eu acho que o princípio agora, crime organizado, na minha opinião, era, como não tem como ganhar do crime organizado, negociar com o crime organizado. Que é o que tu diz, né? Eu sempre prego isso, pelo bem da sociedade civil, que é nós, que somos vítimas de balas perdidas e tudo. Porque quando se organiza um armistício ou uma negociação, termina essa violência. Eu sei que gente vai dizer, não se negocia com bandido. Tá, tu não vai terminar com bandido. O bandido está acima hoje.
Ele está ganhando essa luta, então negocia-se com ele. Gustavo Vitorino, o que tu falavas agora, ó, são 12 estados, ó. Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A região sudeste, quase que a totalidade do nordeste, e no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São atentados que assustam e o governo desses estados está pedindo aqui agora. No Rio Grande do Sul, desculpa te interromper, Cristal do Sul, Rodeio Bonito, Frederico Westphalen e Seberi. Tá? Já registram atentados já registraram contra candidatos, esses atentados a candidatos. Qual é a origem desse atentado? Tem um desses candidatos que aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que disse que sofreu um atentado, que estava chegando em algum lugar. Mas já foi desvendado o mistério, porque tem câmeras nas ruas. Eu acho que as pessoas esquecem disso. A polícia foi lá, olhou a câmera e viu que ele já não estava mais no carro quando o bandido atingiu o carro dele. Na verdade, é aquele que estava chegando em casa, né? E aí, mas disse que não, disse que a câmera mostrou que ele chegou em casa, desceu do carro, tá? Aí alguém deu uns tiros. Mostra uma pessoa dando tiro no carro. Dentro do carro. Aí ele volta pro carro para fazer de conta que ele estava dentro. Vai se eleger, rapaz. Vai se eleger, sim. Esquema armado, né? Agora, o que me surpreende, na minha avaliação, tem uma hipocrisia muito grande nisso. Se esses atentados têm um cunho político, o TRE, que é tão severo, com leis que não pode falar de candidatos, deveria impor uma lei meio que marcial em cima desse atentado. Porque esse atentado fere a democracia total. Sim, mas... Total. Mas, Chicão... Nós vamos prender o cara e ele vai sair. E aí? Não prender o cara e vai sair. Sim, mas atentados aos candidatos, né? Atentados aos candidatos. São os candidatos que são os alvos. A proibição de prisão tem a exceção do flagrante delito, né? Você está cometendo um crime, você pode ser preso, sim. Você não pode ser preso... fora desse contexto flagrante. Mas na tua avaliação, esses atentados, o fundo é político, o fundo é econômico, é ideológico, do que é a base desse atentado? Tem até fundo cinematográfico. Esse, por exemplo, que nós estamos falando, que a polícia falou, o cara simulou um assalto, uma coisa fantasiosa. Pra dar uma de coitadinho. Pra dar um de coitadinho, pra ser notícia. Votem no coitadinho. Votem no Olha aqui, ó, a propósito disso... Aquele do Rio de Janeiro, o Bagé conhecia aquele cara que foi assassinado. Da Portela, né? Da Portela. Sabe o que o Bagé me disse? Que ele era ligado às milícias do Rio de Janeiro. Por isso e que tinha uma rivalidade de milícias com traficantes e terminaram... Ele já tinha sido, já tentaram matá-lo diversas vezes. Em relação ao Rio de Janeiro, tem cenas do assassinato de uma candidata da Baixada Fluminense, que é chocante, porque foi embaixo da câmera, os assassinos sequer tiveram o trabalho de evitar as câmeras, fuzilaram ela dentro do carro. Ela parou e dois chegaram e atiraram. Sabe, um negócio assim que a brutalidade fugiu completamente do controle. Ela se banalizou. E aí eu pergunto para vocês, será que com o passar do tempo nós não vamos descobrir que existia uma outra motivação? Porque só politicamente é muito difícil isso. Pois é, eu não sei. Aí sabe, a não ser que se fosse uma coisa muito importante, sabe? A presidência dos Estados Unidos, a presidência do não sei o que, sabe? Mas é que rola muito dinheiro, né? Mas sei lá. A propósito... a propósito e daí pode ter muita ligação da política com o narcotráfico. Aí sim, é isso que eu digo. E aí influencia aqui, influencia ali. Que eu Eles estão colocando dentro da política isso que eu digo. Mas esses candidatos, é isso que eu digo, como é o caso do cara da Portela. Mas os candidatos que são vítimas desse atentado, a maioria pertence a qual partido? Isso seria interessante. Todos. Eles matam tudo que é partido, não tem partido. É um negócio meio fora de controle. Você sabe quem é que está enrolado lá e tem condenação na boca do forno para ele? O Lindenberg Farias, prefeito de Nova Iguaçu. O que se fala é que as ligações dele lá em Nova Iguaçu para se eleger prefeito de Nova Iguaçu deixaram... Que era um cara pintado na época do Collor. Posso perguntar se vocês viram? Vocês viram a discussão que ele teve no Rio de Janeiro na saída de um restaurante? Ele bateu no camarada? Ele não bateu no camarada. Não, eu vi. Tu viste o vídeo? Não, me disseram. Eu vi o vídeo. Pelo menos o vídeo não mostrou, ninguém bateu em ninguém. Chegaram quase as vias de fato, mas foi lamentável.
Mas ele é um Ele é muito agressivo. Mas foi, o rapaz também foi muito agressivo e tal, mas foi lamentável para um senador, foi horrível. Lindenberg Faria, senador da República. O Moani conhece ele. Conheço. Rapaz, completamente despreparado. Eu me lembro dele como líder estudantil. Cara pintado da Uni hoje que recebe milhões, herdado dos governos, que recebe milhões por mês. Então, sabe... A causa que ele defende já explica. Mas eu digo o seguinte, é um sujeito que causa ele defende, nem todo mundo sabe? Não, a causa que ele defende é os larápios, o esbulho, a corrupção, essas coisas todas. É um defensor audaz. O sujeito não podia estar onde está de jeito nenhum. Mas o voto levou ele até lá. Você sabe por quê, Magda, que isso acontece? Você sabe que hoje o MEC divulgou um número assustador. Caiu 46%, vejam os senhores, caiu 46% o volume de matrículas no ensino básico e secundário no país. 46%, caiu quase a metade. O nosso país é o último lugar em educação nas Américas, do lado do Suriname. O Suriname vai nos passar. Que nem é país Suriname, né? Nós estamos depois da Guatemala. Uma colônia. Gente, olhe o que fizeram com o Brasil. E tem gente, cara de pau, que ainda tem de defender a educação, porque o meu governo formamos não sei quantos, porque a educação para pobre. Gente, olha o absurdo, arrebentaram com o Brasil. Aliás, esse número é tão assustador, Magda, que ele traz no seu bojo uma série de outras informações. Por exemplo, os números estão saindo agora. Você sabia que existem milhares de doadores de campanha, beneficiários do Bolsa Família, alguns deles doando R$1 milhão, 200 mil reais. E recebe o Bolsa Família. E recebe o Bolsa Família. Quer dizer, olha a bagunça que virou o nosso país. Olha o futuro que está reservado para a gente logo ali adiante. Aí você vai ver, a academia brasileira é toda de esquerda, as universidades federais brasileiras tomadas pelo pensamento de esquerda. Aí você vai ver as escolas, as associações, CEPEGs aqui, tudo tomado pela esquerda. Digam alguma coisa em relação a esse número. 40, aí eles vão dizer, o governo que não investe. Não é só o governo que não investe, está sendo mal gerida a coisa. Posso ler um WhatsApp? Aqui a Nete, nossa telespectadora assídua, escreveu ontem dizendo que estava de aniversário, portanto depois nós vamos, né? Pode falar, já fala. Então, claro. Beijo bem especial para ti. Ela disse que era um abraço de todos. Beijo, hoje beijo. Ela voltou a se comunicar dizendo o seguinte: amados, adoro vocês. Carla, sabe aquela roupa que a pessoa não consegue desapegar? É o Vitorino com esse blazer. Tadinho, eu defendo ele com a gola rolê. Mas esse blazer não dá. É a Nete Saldanha? Beijos, Nete. Nete Saldanha, querida. Nete, querida, tenha paciência comigo. Mas ela tem 2 anos que ela tem. Eu não sou uma pessoa que tenha o talento do Chicão Tofani para se bonito como de forma avant-garde, de forma complexa. Eu não tenho o bom gosto das meninas dessa mesa que também se vestem de forma categórica. Eu não tenho a classe do Mário Barcelos. Mas a gente já te ajudou. A gente tem Não, mas é que indefensável. Meus colegas. Esse teu blazer, essa tua camisa são indefensáveis. Hoje ele vai deixar com a gente esse blazer, vai desapegar, vai conseguir. Vou pra cá sem camisa? Vai. Já sei. Pode vai doar para um morador de rua o blazer. Pode mandar o blazer para aquela senhora que divulgou que vai ter o brechó na praça. Eu acho que nem no brechó ele dá mais um troquinho. Eu acho que o morador de rua não vai querer o blazer dele. Se ofende? O morador de rua vai dizer, essa cor eu não quero. Esse blazer é do Vitorino, não quero. Aquele da televisão eu tô fora. Vamos ouvir um telespectador. Quem será que está no WhatsApp? Vamos ver. Boa noite, doutor Vitorino e toda a bancada. É uma pergunta, eu sou Alexandre de São Leopoldo. Faço uma pergunta ao senhor, doutor. O político corrupto ou o crime comum, passando muitos anos, né, tem como a pessoa ser presa ou cai por esquecimento, alguma coisa assim? Ou não vai haver mais julgamento para essas pessoas? É a pergunta que eu lhe faço. Obrigado. E boa sorte a todos vocês. Obrigada, Alexandre. Obrigado, senhor Alexandre. Obrigado pela audiência e pela gentileza. Senhor Alexandre, é o seguinte, existe em direito uma coisa chamada prescrição.
A prescrição é um prazo que se estabelece a partir do crime cometido para que se exerça o julgamento e a punição. Existe o prazo prescricional para cada crime. Por exemplo, o rumoroso caso do Zé Antônio Daut, ele tecnicamente prescreveu. Hoje, se o assassino chegar e dizer, olha, fui eu que matei o Zé Antônio Daut, ele não pode ser preso. Claro que isso para crimes que têm pena maior. Quanto maior a pena prevista no Código Penal, maior o prazo prescricional. Isso se aplica a todo tipo de crime. Mesmo condenado, existe um segundo prazo, que é a pretensão punitiva do Estado. O poder público tem um prazo para punir aquele que foi condenado. Se não conseguir prender e punir o condenado, também ocorre um segundo prazo prescricional em que a pessoa fica livre de qualquer tipo de punição. É assim que funciona a punição no Brasil. Dona Magda, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o estado que ficou o grande país que é a República Argentina, um dos países mais ricos do mundo, terras férteis e assim por diante. Quando a senhora Cristina Kirchner, o kirchnerismo mandou no país durante 12 anos, proibiram de fazer pesquisas que fizessem uma avaliação do estado de pobreza daquele país. Agora o presidente Macri, vivendo um grande problema, inflação altíssima, essa coisa toda, resolveu criar o tipo, eles têm o IBGE lá, o tipo IBGE lá, e fizeram a pesquisa. 1 em cada 3 argentinos está na linha de pobreza severa. Isto aqui é um dado estarrecedor. Para um país rico como a Argentina, um país orgulhoso das suas origens, um país com terras férteis, agricultáveis, chegar a esse estado em função da política, não foi só da Cristina Kirchner, né? Outros presidentes também tiveram péssimas passagens, né? A Argentina politicamente não consegue acertar, parece um verdadeiro, é um tango, né? É um tango a história da Argentina, hein? É um tango. A opção que a Argentina fez pelo populismo com a dinastia Kirchner arrebentou aquele país. Mas com o Menem também foi a mesma coisa. O Carlos Saúl Menem. Esse aí foi outro. Aí ele casou com aquela Miss chilena, Miss Universo, que já pedalou ele. Pedalou ele e deixou ele bem enfeitado. Olha, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, Adriano de Santa Cruz. Você sabe me dizer por que não se pode prender bandidos no período eleitoral? Depende do que você chama por bandido. Bandido é aquele condenado pela justiça. Condenado pela justiça, ele tem esse prazo, digamos assim, em que ele pode sim ser preso se ele for condenado pela justiça. Ponto. Ele é considerado foragido. Uma pessoa que esteja cometendo crime também pode ser presa em flagrante delito. O que não pode é, por exemplo, descobrir que o seu Mário Barcelos bateu uma carteira segunda-feira no centro da cidade. Aí descobrem isso na sexta-feira. Ele não pode ser preso, porque não é possível já qualificar o flagrante tem que delito. Me defender. Então, o seu Mário Barcelos só pode ser preso a partir de segunda-feira, que seria uma alegria pra gente. Agora, por exemplo, os assassinos dessa menina Chayenne, que foi morta e arrastada pelo carro na terça-feira. Já passou o flagrante. Não pode ser preso. Já passou o flagrante. Já passou o flagrante. E a polícia não sabe. Eu conversei com mas se soubesse e fosse encontrado agora, não poderia ser preso. Não, mas o que acontece, Magda? Se ele... Não pode, que eu tô lendo aqui. Não pode. Não, Magda, olha bem. Não muda. Se a polícia soubesse, ela pediria autorização para o juiz. Aí o juiz dá o mandado de prisão ou não. Aí é diferente. Embora afirme não ter identificado os criminosos, o delegado salienta que mesmo se soubesse quem são, não poderia prendê-los. Não pode. Isso, então, não retruca o que eu estou dizendo. Isso porque o artigo 236 do Código Eleitoral veda a prisão de eleitores desde os 5 dias anteriores ao pleito até 48 horas depois do encerramento da eleição, salvo nas hipóteses de flagrante delito, que não seria o caso, sentença criminal condenatória por crime infiançável ou por despeito a salvo-conduto. Mas, dona Magda, e aí ficou uma pergunta. O juiz pode determinar. Tá. Ele pode pedir para o juiz. Mas ele não vai pedir, ele já disse que ele não vai pedir. Tá? Dona Magda, isso aqui é interessante. É muito importante essa notícia da telespectadora Suzy Dienstbach. Ela diz o seguinte: o que me chamou a atenção desses atentados é que nenhuma vítima desses atentados é do PT.
Tá falando dos políticos. Dos políticos. A telespectadora viu todos os partidos, não tem ninguém do PT. Vou até olhar. Obrigado, bem observado. A Silvia que é Suzy Jansenbach. Suzy, obrigada, Suzy. Uma Fala, pergunta Carla. que não quer calar. Amanhã vence a prisão de Antônio Palocci. Essa prisão, ela pode ser estendida diante dessa lei Acho que eleitoral? sim, ele já está preso, né? Ou não? Ele já está preso, né, Gustavo? Será que o Sérgio Moro vai... O promotor pode pedir para o juiz, ou o juiz pode decretar de ofício, desde que seja de interesse do processo, só que ele precisa fundamentar, né? Ele já deu depoimento ontem. Você precisa fundamentar. É que eu não sei as condições que o Palocci está preso, né? Agora os 30 milhões na conta, ele ainda está preocupado, né? Sim, Não, mas é isso aí... Com os 800, não. Sim, mas aí assim, deixa eu te dizer. Está faltando zero no Brasil para Tá, deixa eu ver assim se eu entendi a pergunta da Carla e a tua resposta. O caso não é o estar antes da eleição ou não. Poderá não continuar porque poderá não ser pedida a renovação. Mas se for, ele fica. Se for, fica. Pode ele ficar. Já está preso. Ele pode ficar. Se for pedida, pode ficar. Se for de interesse, se for de interesse do processo, ele continuará. O promotor pedir e o juiz pode determinar de ofício, aí ele pode ser mantido. Mas sabe o que acontece, Magda? Assim, a sensação que eu tenho é de que essa impunidade vai se amplificar até o dia da eleição. Eu acho que nós vamos viver essas últimas 72 horas de muita violência. É duro admitir isso, mas eu tenho a impressão... E não vai ser aqui no Rio Grande do Sul só, não. Vai ser no Brasil inteiro. Eu acho que nós vamos ter índices de violência recorde nas próximas 72 horas. Duro, mas é verdade. Eu posso mandar um abraço aqui, Magda? Deve. Recebi uma mensagem muito querida hoje, lá de Farroupilha. A dona Suzy de Farroupilha está pedindo para que a gente mande um abraço para a prima dela, a Josi, que hoje está fazendo aniversário e é fã do programa. Então, Josi, feliz aniversário para você. Dona Suzy, obrigado pela mensagem carinhosa. Seja sempre bem-vinda ao nosso Atualidades Pop. Dona Magda, o ministro Gilmar Mendes fez um comentário bastante ácido contra o senhor Lewandowski, né? Que disse que o impeachment da presidente Dilma, que ele presidiu lá, toda aquela história, foi um tropeço na democracia. Interessante isso. Aí o Gilmar Mendes disse que o tropeço foi fatiar a votação do impeachment, disse o Gilmar. Eu não sou muito fã do Gilmar Mendes, mas nesse caso aqui, ainda comentou no dia 1º, um dia depois do Senado decidir pela cassação da Dilma, Gilmar Mendes disse que a votação fatiada do processo de impeachment, no mínimo, foi bizarra e não passaria na prova dos 9 do Jardim da Infância do direito constitucional. Eu não entendi o senhor Lewandowski fazer esse comentário depois de tudo isso, sendo que ele estava lá. Foi ele que fez tudo isso, ele que comandou tudo isso e agora foi um tropeço da democracia. Ele tropeçou no final, né? Não, quem tropeçou foi ele, né? Em fazer esse tipo de coisa. E ele comentou isso numa aula na FIAN lá em São Paulo, dando uma aula de direito constitucional. Ele falou isso para os seus alunos. Isso foi um tropeço na nossa democracia, etc. Camarada, dando uma aula de direito, o senhor que era presidente, ministro, dizer uma coisa dessa. Realmente não entendi. Bom, deixa eu responder ao Maurício Oliveira de Souza, que diz assim: Magda, no teu site, Magda Beatriz Jornalista, queria ver os outros programas. Última disposição, o que houve e tal. Maurício, talvez seja uma falha minha que não tenho divulgado aqui. Agora, eu tenho um blog, tá aqui, ó, magdabeatrizjornalista.blogspot.com.br. Eu acho que dá pra mostrar, tá aqui, ó. Magda Beatriz Jornalista, Blogspot, tá aqui no computador. Ali estão todos, ó, aqui, ó. Muda, aqui, ó, Magda Beatriz Jornalista, blogspot.com.br. Aqui estão todos os programas, ó, do dia 28, do dia 27, ó. É bem atualizado, tá, Maurício? Desculpa, não é mais aquele site, tá? Até eu vou tirar ele por um tempo, até eu conseguir dar uma renovada, uma arejada nele. Falando em renovada e arejada, Gustavo Vitorino, novidade é contigo. Pois aí eu fico imaginando, renovar e arejar. Como é bom quando a gente tem um bom dia. E olha, um bom dia é bem mais do que isso. E hoje pode ser um bom dia para você, sabe por quê? Porque a Geely Sun Motors,
A Dillisand Motors, que você já conhece, não tem tempo ruim. Ela não deixa tempo ruim para você na hora de comprar o compacto de luxo GC2 ou o sedã completo EC7. Igual o meu, aquele que eu morro de paixão mesmo. Tudo isso com preços e facilidades sem igual. Sedã completo EC7 e compacto de luxo GC2 em 36 vezes, com taxa mensal de 0,99. Olha que taxa essa, né? E ainda tem troco na troca na Dillisand Motors. Você chega de carro usado e pode sair de carro novo e com dinheiro no bolso. Então, coloque mais felicidade no seu dia, né? Ponha mais felicidade, porque hoje é um bom dia para ter um bom Dili. Dillisand Motors, na Ipiranga, 7090. Boa noite, que programa bom, informação e debate com descontração. Sou o Arthur Borba, do bairro Partenon. Gostaria que a mesa, com sua sabedoria, me esclarecesse o que tem que ser feito para mudar as leis, principalmente penas aos menores e injeção letal a quem mata e é pego em flagrante. Arthur. Aprender a votar. Essa não é uma... Aliás, sobre votar, sobre aprender a votar, os nossos telespectadores estão reclamando muito de algumas coisas que nós falamos aqui sobre votar. Por exemplo? Deixa eu achar aqui, vão falando aí. Bancada amada, parem de implicar com o Vitorino. Adoro qualquer coisa que ele veste. Ele tem personalidade. Beijos a todos. Neila de Porto Alegre. Boa noite, pessoal. Minha mãe Jussara e eu assistimos o programa todos os dias. Na semana passada tive o prazer de conhecer o Vitorino em São Paulo, na Expo Music. Notei que ele estava com pressa e acabei nem tirando uma foto com ele. Uma pena, mas valeu o encontro. Cássio de Canoas. Acompanhado de quem, o Vitorino? Não interessa. Seria uma honra ter conhecido você, seria uma honra ter tirado uma foto com você. Obrigado pela gentileza. Seja sempre. Não precisa fazer todo esse discurso. Omar Haddad da Silveira. Preso tem que ficar numa ilha no meio do oceano e plantar para se alimentar. Feito. Tá bem. Concordo. Hoje pela manhã, estava na academia do parque, bem pertinho da tua casa. E uma pessoa que estava lá, enfim, disse: tem um casal de amigos que assiste sempre o Atualidades Pampa e quando não está em casa, deixa gravando para assistir depois. No colégio da Alicia, fui largar a Alicia no colégio, uma senhora me parou: por favor, falem sobre precatórios. Ela tinha assim uma lista. Ama o nosso programa. Gosta muito da gente e também nos assiste toda noite. E, para completar, no Moinhos de Vento, tava eu pegando umas frutinhas e tal, e uma senhora me parou e disse assim: amo vocês. Eu digo: olha... Viu como nós estamos em todos os bairros? Dia, isso é bom, Ibope. Pela manhã, às 2 horas da tarde e no final da tarde. Querida, Tereza diz o seguinte: o Vitorino é um profissional inteligente e deixa a vaidade de lado. Este sim é homem legal. Bom programa, Tereza. Obrigado, dona Tereza. Eu assumo a minha masculinidade, incompetência. Não, masculinidade eu não preciso assumir. Tá difícil. Macho pra burro. É pra burro? É pra inteligente, não? Essa tá difícil. Não, é que tá fazendo uma força incrível. Parou, olha o teu respeito com o colega. Fala, a senhora pode ver que a favela lá... Não fala da favela, a favela está na moda agora. Então, assim, obrigado pela sua gentileza, mas eu confesso que eu não sou a pessoa mais talentosa para se vestir, eu não sei me vestir bacana, não tenho bom gosto das meninas. E Chicão Tofani a classe do Mani Barcelos e a porra louquice do Chicão Tofani. Que isso? Ele fez uma meia-culpa e quis dizer que ele faz estilo ratão. Pô, o cara bota um casaco de 1812 com uma camiseta de malha por baixo. E eu que sou querido, não é 1912, é vintage. É vintage. E eu vou te dizer uma coisa: quando é grife, não tem data de validade. Querido. Olha aqui, ó. Achei o que eu queria falar. Esse blazer aqui que tá falando não fala português, amigo. Mas não tem importância, pelo amor de Deus. Fala italiano. Não pode. Mas esse italiano deve ser do Alto Atlético. Ele fala italiano de Bento. Olha aqui, ó. Prezados, presta atenção. Chegou com essa baixaria. Em relação ao que foi dito ontem sobre as eleições, tenho a dizer-lhes que não me acho na obrigação de votar no menos ruim só para votar. Gustavo Vitorino, presta atenção, que tu pediu para falar sobre isso. Certo? Quem mandou esse e-mail é o nosso telespectador Paulo Zepka. Aliás, acredito que a situação só vai mudar quando a grande maioria dos eleitores anularem o voto. Essa é minha opinião pessoal. Não sei se estou certo ou errado, apenas penso assim. Abraços a todos, o programa é ótimo.
Se vivemos numa democracia, por que o voto é obrigatório? Observação. Às vezes me imagino sendo colega de aula do Chicão e do Vitorino, nas últimas cadeiras da sala, é claro. E a Magda seria aquela profe do SOI que só dá xixi nos alunos mal comportados. Paulo Zépica. Para vocês verem que os nossos telespectadores acham que não precisa votar. Eu educadamente discordo. Eu acho que a política é uma necessidade. Nós temos que participar, nós temos que conhecer os nossos candidatos. Essa coisa de, não quero saber de política, você pode não se envolver pessoalmente com política, mas você tem que ser informado sobre política, para saber votar, o que essa pessoa fez. Essa pessoa que é uma candidatura nova, você tem que ver o que é, de onde vem, o que faz, o que já fez. É importante, gente, porque se você não se envolver na política, os oportunistas que se envolvem, certamente vão tirar proveito disso. Não, gente, eu quero saber, gente, eu gosto do gente. Por que os países democráticos, os mais democráticos do planeta, o voto não é obrigatório, então? Eu sou favorável ao voto, a que o voto não seja obrigatório, ao voto facultativo. Eu sou favorável. Mas daí a contabilidade do voto passa a ser diferente de quando o voto é obrigatório, não é verdade? Porque o coeficiente é diferente. E vou dizer mais, vou dizer uma coisa aqui, meio mundo vai ficar bravo comigo. Voto prepare-se para receber desaforo aí para mim aos montes. Eu sou contra o voto analfabeto. Sou contra também. É voto de cabresto? Eu acho que a pessoa tem que ter mínimo de preparação. É nessa linha de olhar o passado do candidato, o que o candidato está propondo. Acho bem importante não acreditar em qualquer coisa que é colocada na rede social. Vai lá, olha, se certifica que aquilo ali é válido ou não, porque acontece de várias pessoas que acabar desqualificando certas pessoas sem fundamento numa hora dessas que a gente está ali da eleição. Então, assim, vai lá e dá uma conferida. Não acredita em qualquer coisa que chegue na sua timeline, porque nem tudo é verdadeiro. Tem que checar. Quero aproveitar esse momento do programa e mandar um beijo para minha colega da TV Assembleia, Michele Darive, que é a neta da Dona Delfa. Para Dona Delfa fica sempre esperando que alguém mostre ou fale na Michele, pois hoje eu estou falando. Querida. A Michele tem uma filha da idade da Alice. Da Alice, coisa mais linda. A Olivia. A Olivia. Coisa mais linda. Vamos aos aniversariantes? Vamos aos aniversários. Vamos ao aniversário, seria melhor, mas vamos falar neles. O Miguel de Cervantes, maravilhoso Miguel de Cervantes, ator de Dom Quixote de la Mancha, uma obra-prima da cultura espanhola, talvez um dos maiores romances do mundo. Eu tive o privilégio de comprar os 2 tomos em Madrid e trouxe debaixo do braço aquilo pesado, maravilhoso, né? Maravilhoso. Outro aniversariante, o grande almirante Nelson, o homem que derrotou Napoleão na Batalha de Trafalgar. Outro aniversariante hoje também, Enrico Fermi, o físico italiano, um dos criadores da bomba atômica. Michelangelo Antonioni, outro grande diretor de cinema italiano. Temos muitos aniversariantes. O grande Cid Moreira. Quem é que não conhece o Cid Moreira? 90 e quantos ele está fazendo? 89, uma criança. Não, mais de 90. 89. Tá bom. Anita Ekberg, a atriz sueca que fez muito sucesso naquele filme A Dolce Vita, La Dolce Vita. Belíssima, diga-se de passagem. Jerry Lee Lewis, o cantor americano que completa hoje 80 anos de idade. O Silvio Berlusconi também completa 80 anos de idade no dia de hoje, dono de televisões, e um grande político italiano muito contestado. Nicola Di Bari, cantor italiano também de aniversário. O grande político polonês, presidente do Solidariedade, de Gdansk, e foi uma grande figura no auge, na mudança do pensamento da Polônia, da Polska. Outro aniversariante, o Celso Pitta, que foi prefeito da cidade de São Paulo. Apanhou da mulher. Não apanhou de toalha, mas a mulher gritava na janela. É verdade. Ela tirou as roupas dele pela janela. E eu quero fazer uma homenagem aos 64 anos do maior publicitário desse país, o Washington Oliveto. Conheci ele, que completa hoje. Ele ganhou simplesmente 50 leões de ouro. Não existe na história da publicidade brasileira alguém que tenha recebido tantos prêmios e que tenha feito tantas campanhas publicitárias com inteligência, com perspicácia e com argúcia. Este é o Washington Oliveto. São os aniversariantes de hoje. Perguntaram porque pro Nenê, por que não tira a isenção de voto dos testemunhas de Jeová? Eu não entendi isso aí.
Porque é domingo, né? É domingo, né? Ah, entendi. Olá, gurias inteligentes e gurias, maravilhosas. Sábio. Outro telespectador se referiu ontem ao plebiscito. Creio eu que seja referente ao plebiscito da separação da região sul do Brasil. Trump, em todas as pesquisas, está à frente de Hillary, porque a mídia pauta paga só divulga a que a CNN fez, onde Hillary aparece na frente, pergunta Getúlio Santana, nosso telespectador. Nenhum candidato sequer aliado ao PT sofreu atentado, veio ao encontro do que o Scantofani falou ali. Menos mal que, conforme pesquisas, 26 das 27 capitais darão tchau aos queridos PT. Prego o fim das coligações partidárias, pois para terem uma ideia, em Osório não se tem opção, com apenas 2 candidatos. Ou vota-se em um aliado ao PT ou em outro ao Partido Comunista do Brasil. Devemos sim avaliar a pessoa, mas sem esquecer do partido, pois com o eleito vem uma turminha gigante, por sinal, no vácuo. Atenciosamente, Getúlio Santana de Cidreira. Só vácuo. Desculpa, mas só cheguei agora, mas já falaram sobre a votação do Uber. Enfim, não, eu estou tentando achar aqui, mas até agora não. Parece que a votação mesmo só sai semana que vem. O pau estava comendo. Tá difícil, tá difícil. A votação fica só para semana que vem. O pau estava comendo. Agora, na verdade, o projeto era relativamente simples, era o número de emendas. Sim, tá complicado. Dona Magda. Pô, não tinha começado a sessão e já estava brigando. E o pau já estava comendo. A Rússia pode... Boa noite, Magda e bancada. A Rússia pode não fabricar carros de luxos, mas sou fã dos russos por eles serem vacinados contra o neoliberalismo e capitalismo, que causa desequilíbrios, principalmente na América do Sul. O russo é o maior capitalista que tem. Hoje, o russo que explora o gás natural na Europa. Vende para toda a Europa. Os milionários na Inglaterra, o dono do Chelsea é um russo, Ibrahimovic, quer dizer, e os russos são mais capitalistas até que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm ainda o sentido filantrópico até. Fala. Eu gostaria de falar que hoje completa-se 10 anos da queda do avião, onde eu perdi 2 amigos, aquele avião da Gol que caiu. Sim. Quando foi atropelado pelo Legacy, que tinha 2 pilotos americanos. E o piloto escapou. Bom, os 2, o Lepore e o outro lá, foram para os Estados Unidos e tal. Eles foram condenados a 3 anos e meio de prisão em regime aberto. Mas nenhum foi. Aí mandaram uma carta lá para aquele acordo que existe entre os 2 países, dizendo o seguinte: se eles gostariam de cumprir a pena lá ou aqui. Eles nem responderam. Nem responderam. Mas nem responderam. Olha aqui, ó, o plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre já aprovou a emenda de número 1, colocada em discussão às 18 horas e 35 minutos, foi aprovada às 19h45 por 16 votos sim contra 8 não. Apresentada pelos vereadores Bernardino Vendrúsculo do PROS e Denir Sequim do PMDB e Dr. Tiago do DEM, ela permite a instalação de equipamentos de áudio e vídeo para a gravação das viagens nos carros que trabalham com aplicativos tipo Uber. Até essa noite já foram apresentadas 57 emendas ao projeto, dos quais os vereadores estavam reunidos às 14 horas, e a única coisa, a sessão terminou às 19h50 com o presidente da Casa, vereador Cássio Trujillo, chamando todos para a próxima sessão plenária, com início marcado para as 14 horas de segunda-feira, dia 3 de outubro, quando os vereadores continuarão a apreciar as emendas ao projeto sobre a regulamentação. Essa é a informação que a nossa produtora sempre atenta. Dona Magda, a moda em Porto Alegre se chama um termo que a Carla falou, que ficou muito legal: carona amiga. Tu liga pro cara do Uber e no PF tu diz quanto é daqui até lá e tu paga para ele. E não entra aplicativo e nada. Isso eu não usei. Como é que é isso? Se chama carona amiga. Mas a Carla não falou. Não, é que o Uber nasceu dessa terminologia, dessa ideia da carona amiga, né? Mas agora é a carona amiga sem o aplicativo. Pois o telefone sem o cartão, que tu paga com dinheiro. Adorei a pergunta do nosso telespectador Paulo Dimbé. Nossos telespectadores são maravilhosos. Só me esclareçam. Se houver 2 candidatos, um roubou 100, o outro roubou 1.000, em qual eu devo votar? Um abraço a todos. O que roubou 1.000 tem mais competência, eu acho. Pode gerar mais subsídio para o Estado e trazer novos investimentos, porque ele não é ladrão de galinha. Vota no que roubou 1.000. Não, mas daí assim tu vai dizer que a palavra certa é os 2 são ladrão pela lei. Não. Para aí. Depois a gente fala, porque agora a gente não pode falar. Não pode falar. Quando é que termina esse Não se fala. Não, é só... Quando é o último dia do horário político? Hoje. Não, hoje é o último dia, mas graças a Deus. Não.
Mas não pode falar hoje. Isso só muda o horário do nosso programa. Mas nós não podemos falar até amanhã o fim das eleições. Pode. Não pode. E segunda pode. Boa noite, assisto vocês todas as noites. Gostaria de saber do Vitorino o que ele acha dessa hipótese e se ela pode ter algum fundamento. Não sei nem se vai dar tempo, nosso programa está no final. A violência vem aumentando de uns 10 anos para cá. Minha opinião é que há tempos as organizações criminosas vêm preparando algumas pessoas para entrarem na vida política e fortalecer a história de direitos humanos só para bandidos e diga-se de passagem. E os políticos nada fazem, porque muitos são financiados por grandes traficantes. Estão resumindo, vamos ficar na mesma e a tendência é só piorar. Uma boa noite a todos. Wagner Rafael de Montenegro. Bingo. Isso é uma realidade já no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe quem é financiado lá pelo crime. E aqui no Rio Grande do Sul é uma questão. Aqui no Rio Grande do Sul é uma questão de tempo, infelizmente. Agora, que país nós estamos deixando para os nossos netos e para os nossos filhos, né? Os teus netos. Vamos concluir. Vamos terminar esse nosso programa. Nós estamos fora dessa tua operação aí. Olha aqui, ó. Olha que amor pra gente terminar esse programa. Boa noite, Magda e bancada. Um grande abraço ao doutor Vitorino. Hoje ele está simplesmente fantástico. Está soberbo, digno, mas é em pessoa o doutor Moranguinho. Eu vou botar uma melancia no pescoço agora. Desculpa a brincadeira, Eduardo Bauer, uma distância Eduardo, velha. Obrigado pela gentileza. Que coisa mais eu sou bem humorado, ele aceito a brincadeira, ao contrário do que acontece na outra ponta. Olha, ele é bem humorado, ele disse. Onde atacam o telespectador, eu aceito a Ele tá... Olha... Atenção, Carla Krieger, tu vai contar a verdade? Atenção, telespectadora. Essa época, antes das eleições, é muito complicado. Vote em mim, vote em mim. Eu já ouvi isso hoje. Hoje acho que eu já ouvi essa história. O doutor Moranguinho. Não leva tudo a sério. Não leva tudo a sério. Vamos lá. Senhoras e senhores, foi um prazer estar na companhia de vocês. Mas nós voltamos amanhã para mais uma Atualidades Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.